Bom, então, recapitulando tudo que foi dado no início, se vocês se lembram, eu logo no início eu disse que as bases, os fundamentos para o estudo da filosofia política foram já lançados por Platão e Aristóteles, e que naquela época eles já estavam conscientes da diferença que existe entre um conceito descritivo, que é usado pelo estudioso, tá certo? E o que são palavras usadas, vamos dizer, como compactados simbólicos que expressam, vamos dizer, a autointerpretação que os agentes do processo político dão às suas próprias ações, de tal modo a torná-las aceitáveis para si mesmos e para os outros. E que no caso desses últimos termos, eles têm que ser quebrados assim como um ovo para você ver o que tem dentro. Na hora que você quebra, você vê que as intenções que estão subentendidas nos termos são às vezes bastante complexas. Você tem várias camadas ali de significado diferentes, e que justamente que antes desta descompactação não é possível você fazer uma comparação objetiva, vamos dizer, entre as várias correntes e entre os vários grupos de personagens que agem no processo político. Ou seja, se você tem, vamos dizer, 2 ou 3 ou 4 discursos opostos em concorrência na luta pelo poder, eles não podem ser comparados diretamente a partir dos seus próprios discursos e das suas próprias alegações. É necessário, vamos dizer, decompor, né, cada discurso, de modo a que você tenha acesso à verdadeira perspectiva de ação que está ali subentendida, tá certo? E somente aí é possível fazer a comparação. E isso se refere não só aos discursos, vamos dizer, explicitamente partidários, mas até aos termos gerais que descrevem, que parecem pretender descrever as instituições sociais e políticas tomadas em si mesmas. Quer dizer, o conceito como, por exemplo, democracia, lei, etc., etc., eles mesmos têm que ser decompostos, tá certo? Para que das várias camadas de significado obtido, aí sim você possa fazer a grade comparativa dos vários discursos, e aí sim saber o que está em jogo, não é isso? Também eu disse que vamos dizer que o discurso, o compactado simbólico, ele frequentemente está presente até mesmo em obras que têm uma pretensão de ser obras científicas, ou obras de investigação teórica, como a de John Locke, Montesquieu, etc., 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 que são considerados geralmente até os clássicos da filosofia política. Mesmo esses têm que ser submetidos a esta análise. Essa diferença entre o que é o discurso descritivo e o que é o discurso do agente, quer dizer, eu chamo de discurso do agente aquele discurso que pretende, de algum modo, interferir no estado de coisas, que pretende obter resultados políticos, né? Ou seja, a diferença entre o discurso teorético e o discurso do agente é uma coisa que é perfeitamente ignorada em todo o ciclo histórico moderno. Quer dizer, desde Maquiavel, digamos, até o começo do século XX, pelo menos, quase todas as obras de filosofia política devem ser consideradas discursos de agentes. Todas elas exerceram uma influência muito grande na formação das correntes políticas, e quando as examinamos, nós vemos que nelas não é feita uma distinção clara entre o seu intuito descritivo e o seu intuito persuasivo, tá certo? Distinguindo, de acordo com a base dessa
dessa distinção hoje pode ser a teoria, o conceito de Karl Böhler sobre as três funções da linguagem: função denominativa, que dá o nome das coisas ou descreve o que se passa no mundo; a função expressiva, pela qual o indivíduo humano manifesta os seus estados interiores; e a função apelativa, mediante a qual o falante procura agir no estado de espírito do ouvinte. Tudo aquilo que nós dizemos tem, de algum modo, essas três funções mescladas. Apenas quando, vamos dizer, as analisamos e decompomos a parcela de cada uma que está ali embutida, você vê que com frequência elas estão relacionadas de uma maneira confusa, ambígua ou até mesmo enganosa. Ou seja, o indivíduo está descrevendo um determinado estado de coisas não porque ele esteja vendo as coisas assim, mas porque ele quer que você pense que elas estão assim. Tá certo? Então, neste caso, pareceria estar na clave denominativa, mas está na clave apelativa e assim por diante. Então, você pode tomar como um preceito básico do método, um preceito até, vamos dizer, prévio, precaução antecipada em qualquer análise do fenômeno político, que se você, no discurso que você está lendo, seja um livro, seja um pronunciamento público, seja uma notícia, você não for realmente capaz de decompor essas três funções, significa que você não entendeu o de que se trata. Tá certo? E quando o nosso propósito é realmente de tipo científico, de tipo teorético, o discurso teorético também terá, evidentemente, as três camadas. Tá certo? Só que elas devem estar bem distintas, tá certo? E não devem se encobrir umas às outras. Quer dizer, o propósito do discurso teorético, do discurso científico, deve estar bem claro, de tal modo que o intuito subjetivo do falante, ou a ação que ele pretende desencadear sobre os seus ouvintes, não encubra e não deforme o aspecto de descrição da realidade. Isso aqui tem que ser adotado pelo estudioso como uma prática, até se tornar instintivo. Quer dizer, você está lendo, você já está distinguindo quase que automaticamente, né, qual a descrição da realidade que o sujeito faz, qual o estado de espírito com que ele o faz e qual o efeito que ele pretende desencadear sobre quem o lê ou ouve. Tá certo? E também ser capaz, então, de distinguir se o aspecto denominativo ou descritivo não está sendo seriamente prejudicado pelos outros dois. Tá certo? É claro que eu dou essas três camadas apenas como um elemento básico, mas você pode, às vezes, descobrir 10, 12, 14, 15 camadas de intenções, conforme um mesmo discurso se dirige simultaneamente a vários públicos, tá certo? Desejando produzir não um efeito uniforme sobre todos eles, mas produzir uma complexa interação, tá certo, entre os vários grupos. Quer dizer, o texto é feito de tal modo a calcular o seu efeito sobre este ou aquele público e produzir uma certa interação entre todos eles. Tá certo? A rigor, o método da ciência política podia ser só este. Se este método for levado até as suas últimas consequências, ele basta para você entender tudo. E a coisa mais espantosa é que, como estando este preceito já perfeitamente claro no método que Aristóteles usa na política, ele se perde completamente durante 2.400 anos quase, para só muito recentemente
voltar a ser conscientizado, vamos dizer, pela classe dos estudiosos. Feita esta primeira precaução, nós passamos ao estudo de alguns elementos, vamos dizer, já não formais e metodológicos da ciência da filosofia política, mas de alguns assuntos materiais, como a definição do poder, tá certo? A tipologia do poder, tá certo? O problema das castas, etc, etc. Né? E em seguida nos dedicamos a algumas investigações de tipo fenomenológico sobre determinados fenômenos, como por exemplo na última aula a questão da propriedade. Uma outra precaução metodológica que eu também tenho enfatizado é que as ideias não brotam do nada, tá certo? Quer dizer, dificilmente você pode pegar, vamos dizer, teorias ou opiniões e compará-las entre si diretamente sem você recuar, vamos dizer, até as experiências, as vivências básicas das quais elas emergiram, tá certo? E isso quer dizer que por baixo da imensa variedade de ideias políticas em circulação existem algumas experiências fundamentais humanas às quais essas opiniões, essas ideias e teorias são de algum modo uma resposta, tá certo? E nós vimos que algumas dessas questões básicas são, vamos dizer, o problema da obediência, o problema da autoridade, né? Isso quer dizer, a experiência da autoridade ela é vivenciada por todos os seres humanos já desde pequeno, não é isso? Então, quer se trate da autoridade que a sua mãe tem sobre você, da autoridade que um bedel de colégio tem, ou a autoridade que o sargento de polícia de trânsito exerce sobre você, existe, vamos dizer, um fundamento comum, não é isso? Que é a desproporção de poder, tá certo? Entre os personagens envolvidos. E é claro que as teorias, as ideias, opiniões políticas refletem não somente a reação do indivíduo perante uma situação já explicitamente, já formalmente política colocada para ele, como por exemplo um problema eleitoral, uma discussão sobre legislação, etc, etc, mas a reação pessoal e a posição tomada pelo indivíduo perante o fenômeno mais básico e mais geral da autoridade enquanto tal. Não é isso? Então, um outro fenômeno básico é o fenômeno da família, que essa é a forma inicial de associação que todo mundo conhece. É absolutamente impossível que exista um ser humano que antes de ter, né, alguma ligação com a mãe dele, né, tenha contraído algum outro tipo de relação social. Eu não conheço. Né? Então, e uma terceiro fenômeno desse tipo é a propriedade. Ou seja, a relação que o ser humano estabelece com o seu ambiente material em torno. Então, de preferência, todas as ideias políticas em circulação, não só as teorias, mas as opiniões partidárias, os discursos dos políticos, etc, etc, só são perfeitamente compreendidos quando você os faz recuar desde o assunto explícito do qual eles estão falando para as posições que eles refletem em face dessas vivências básicas do ser humano. Estão compreendendo? Então, em cima desses fenômenos básicos, existe uma multidão, tá certo, de outros fenômenos derivados, muitas vezes, frequentemente, fenômenos puramente nominais ou formais ou convencionais. E se você tentar fazer, vamos dizer, as comparações diretamente, tomando apenas os discursos no seu sentido aparente e imediato, você não entenderá absolutamente nada do que se trata, tá certo? Também, a ideia de fazer todas as análises recuarem até
este domínio básico, é o único meio que nós temos de poder confrontar as várias opiniões com a nossa própria experiência pessoal, garantindo que nesta análise nós não cairemos, vamos dizer, numa subjetividade pessoal, mas estaremos falando, vamos dizer, de experiências acessíveis à universalidade dos seres humanos. Tá certo? Por exemplo, quando nós dizemos que a primeira relação social que se estabelece é entre o recém-nascido e sua mãe, nós estamos falando de um fenômeno absolutamente universal e inescapável. E enquanto estivermos neste domínio, tá certo, nós temos a certeza de que aquilo que observarmos, vamos dizer, como componente estrutural desta relação, será observado exatamente igual em todas as relações entre quaisquer recém-nascidos e suas respectivas mães, pouco importando a época, lugar ou a cultura em que isso se trate. Tá certo? Então, até mesmo as diferenciações regionais, históricas, temporais, sociais, culturais, etc., 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 só poderão ser compreendidas quando referidas a estas experiências básicas que em si mesmas não estão vinculadas diretamente a nenhuma diferença cultural. Tá certo? Por exemplo, quando nós falamos hoje em dia de relativismo cultural, e é uma expressão que anda na boca de todo mundo, né, e todo mundo hoje em dia está convencido de que as ideias, as opiniões tal, variam conforme as culturas, etc. Esse é um lugar comum, evidentemente. Né? Esse lugar comum expressa uma coisa que em si mesma é verdadeira. Porém, para saber se o sujeito que usa esta expressão está sabendo ou não do que está falando, ou seja, se ele está dizendo isso com conhecimento de causa, ou se é apenas, vamos dizer, um flatus vocis, um movimento de ar que sai por um buraco que tem na cabeça dele, né? O único jeito é conferir se ele percebe esta variabilidade, tá certo? Em função dos fatores estáveis e permanentes, tá certo? Ou dito de outro modo, se ele sabe do que a variabilidade é variabilidade. Tudo aquilo que varia, tá certo? Varia em função de algo que permanece. Tá certo? Se fosse uma variabilidade absoluta, não seria perceptível. Você diz que um fenômeno varia porque você percebe uma permanência de alguns elementos, tá certo? Que são constantes em todos aqueles casos, senão não haveria, não existiria variabilidade alguma. Então, isso quer dizer que o sujeito que te fala de relativismo cultural, ele só sabe o que ele está falando se, por baixo do relativismo, ele percebe alguma constante, senão ele não está falando de absolutamente nada. Estão compreendendo? Então, quais seriam esses fatores constantes? Eles só podem ser encontrados quando os fenômenos que nós estamos estudando são referidos, vamos dizer, a elementos estruturais da própria condição humana geral. Dito de outro modo, se você não tem, vamos dizer, uma antropologia geral que te dê uma ideia, tá certo, de qual é a estrutura constante da condição humana na Terra, então é ridículo você falar de relativismo cultural, de variação histórica, etc., etc. Porque tudo que você disser aí, em tudo que você disser aí, estará faltando apenas o quê? O sujeito da frase. Você não sabe de que você está falando. Tá certo? Então, esses fatores estruturais constantes, eles podem ser localizados. E quando você os localiza, você tem aí uma vantagem formidável, que é de você poder se referir diretamente à sua experiência pessoal, sem você precisar de uma amostragem muito grande, na medida em que você saiba que essa experiência pessoal está sendo descrita pelo seu aspecto universal e não pelo seu aspecto singular e diferencial. Entendeu? Quando eu digo, por exemplo, que a primeira relação social é entre o recém-nascido e sua mãe, tá certo? Eu posso observar isso no meu próprio caso pessoal, sem eu precisar ter uma amostragem muito grande, tá certo? Porque justamente eu sei que isso é um dado estrutural que seria impossível você transpor. Vamos dizer, mesmo que a mãe faleça na hora do parto, tá entendendo? Então,
a primeira relação social já foi dada. Você já tem uma distribuição de papéis e atribuições naquele mesmo momento. Isso é absolutamente inescapável, tá certo? Com relação à questão da obediência, também é muito fácil você perceber que se não existe autoridade, não existe nenhuma sociedade humana. Quer dizer, ela se define justamente pela variação das suas formas de autoridade, das formas da relação entre quem dá a ordem e quem obedece, e assim por diante. Quer dizer, a possibilidade de uma diferenciação tipológica, tá certo? Baseia-se na constância do fenômeno autoridade. Portanto, a experiência da autoridade é uma dessas experiências básicas. E a terceira, digo que é a experiência da propriedade, porque se não existe nenhuma apropriação constante de elementos do universo material em torno pelo homem, não há ação social possível. Tá certo? Dizer uma ação social quer dizer a ação organizada e consciente de vários seres humanos em vista de algum fim. Tá certo? Se os seres humanos fizessem apenas um uso ocasional, temporário e passageiro, tá certo, dos elementos, dos objetos do mundo material em torno, não haveria possibilidade de uma ação de longo prazo. Seria como os animais, quer dizer, eles não têm propriedade no sentido humano da coisa, eles simplesmente se utilizam dos elementos do universo material em torno para seus fins imediatos e depois, né, os esquecem, tá certo? Então entendemos que a existência de propriedade é também uma dessas experiências básicas, tá certo? E, portanto, nós, graças à existência universal do fenômeno propriedade, nós podemos em seguida estabelecer uma diferenciação tipológica, buscar uma diferenciação tipológica entre as várias sociedades, tá certo? Justamente em função das diferentes maneiras que elas têm de articular o fenômeno da propriedade. Está compreendendo? Não seria possível haver essa diferenciação se não existisse propriedade. Tá certo? Então, eis aí os três fenômenos básicos, né? A família, ou a associação elementar, a autoridade e a propriedade. De modo que o ideal seria, em toda e qualquer análise de opiniões políticas ou teorias políticas, etc., etc., você, na medida do possível, reduzi-las, tá certo, a atitudes ou a reações humanas, não só perante a situação empírica, né, que o indivíduo está concretamente discutindo naquele momento, mas em relação a estes fenômenos básicos, né? Então, você pode pegar um discurso qualquer, né, pega o discurso que o Lula fez na China, ou que um sujeito fez no Senado na semana passada, ou um livro que você está lendo, e diz assim, qual é a atitude fundamental desse sujeito perante a autoridade, a família e a propriedade. Está compreendendo? Aí sim você pode estabelecer as comparações entre esse discurso e os demais. Senão é totalmente inviável. Quer dizer, toda comparação consiste justamente em você estabelecer uma diferenciação em função de uma identidade. E no caso a identidade se encontrará, a identidade ou o fator constante se encontrará justamente nesses três elementos. Pode ser que haja outros, tá certo? Mas estes três são absolutamente inquestionáveis. Está entendendo? Por exemplo, uma questão interessante é você saber que, sabendo que existe uma relação primária com a autoridade, que é aquela que se estabelece já nos primeiros anos de infância, na relação do indivíduo com o seu pai, sua mãe, ou com os adultos que estiverem em torno, é você saber se as formas de autoridade que mais tarde se constituem no domínio legal, estatal, etc., etc., são parecidas ou são diferentes dessas relações primárias. Estão compreendendo? Então você pode ver que em certas sociedades existe um apelo explícito, né,
existe um apelo explícito aos sentimentos filiais das pessoas. Não é isso? Então, por exemplo, no Japão, durante a monarquia, os súditos se consideravam como filhos. Ou, por exemplo, na Rússia tsarista, esta imagem do súdito como filho do governante aparece com uma frequência extraordinária. Não é isso? Mas, se hoje em dia, por exemplo, né, o Lula começar a chamar a população brasileira de meus filhos, o pessoal vai rir. Não é isso? Então, existe autoridade num caso e existe autoridade no outro. Mas elas se articulam de maneiras diferentes na comparação com a autoridade primária. Está entendendo? Então, existe, por exemplo, uma tipologia das formas de autoridade feita por Max Weber. Eu não sei se ela está completa ou é perfeita. Talvez seja preciso aprofundá-la. Mas ele dizia que, basicamente, existem 3 tipos de autoridade. O primeiro seria a autoridade tradicional, quer dizer, que é aquela, vamos dizer, que se apoia num passado. Não é isso? Se apoia na medida em que ela se apoia num passado histórico, como, por exemplo, no caso do Tsar, ou no caso do imperador japonês, na medida que ela se apoia num passado histórico, ela também, para os efeitos de cada súdito em particular, ela se apoia no seu passado pessoal, isto é, na sua recordação de infância e nas suas reações básicas aprendidas no trato com o papai e mamãe. Tá certo? Por isso, onde houver a autoridade de tipo tradicional, haverá com frequência um apelo ao sentimento filial. Não é isso? O segundo tipo de autoridade seria o que ele denomina autoridade carismática. Tá certo? A autoridade carismática se obedece a um sujeito porque se acredita que ele está dotado de alguma qualidade que o torna especial e diferente das outras pessoas. Tá certo? Como no caso de um profeta, por exemplo. Ele sabe algo que os outros não sabem, tá certo? E este conhecimento especial que ele tem foi dado à pessoa dele por algum motivo que você desconhece, tá certo? De tal modo que isto o torna, vamos dizer, um mensageiro de alguma instância muito importante, que é, em última análise, a fonte da sua autoridade. Quer dizer, da onde vinha a autoridade de Moisés, por exemplo? Vinha de que ele tinha conversado com Deus. Quando ele desce do Sinai, Deus diz para ele alguma coisa que não diz para nós, tá certo? Então ele está informadíssimo sobre algo muito importante, tá certo? Cujo significado nos escapa no momento e que o investe então do direito de nos guiar por um caminho que ele conhece, mas nós desconhecemos. Então, guiar por um caminho desconhecido é próprio da autoridade carismática. Quer dizer, o profeta bíblico, por exemplo, né, quando Moisés diz para os judeus que existe um meio deles escaparem do Egito e irem por uma terra melhor, eles não têm a menor ideia de como é que ele vai fazer isso. E ele também não explica. Quer dizer, ele não chega para os caras e diz, olha, eu tenho um plano assim, 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 pá, vocês concordam ou discordam. Está compreendendo? Ele só vai dando as instruções uma por uma, quer dizer, só tem aquela ordem. Do momento eles não sabem o que vem em seguida. Quer dizer, eles concordam em ser guiados por um caminho que eles mesmos não enxergam, mas que eles supõem que o indivíduo carismático está enxergando. Você vê que neste caso a relação disto com a autoridade básica, que seria a autoridade mãe e pai, já é um pouco diferente. Não é assim? É claro que a criança tem, vamos dizer, uma confiança instintiva, tá certo? No seu pai e na sua mãe. Tá certo? Porém, essa confiança é baseada na ideia, vamos dizer, de uma repetição e de uma rotina que deve permanecer igual todos os dias. Não é isso? Quer dizer, na relação com pai e mãe não deve haver novidades surpreendentes. A mãe e o pai não ficam toda hora assustando o filho com novidades que eles não compreendem.
mas justamente ao contrário. Essa autoridade, em grande parte, se baseia na repetitividade, tá certo? Repetitividade e, portanto, na ausência de surpresas desagradáveis, não é isso? Quer dizer que se... E é aquele negócio que diz Jesus Cristo, né, que se você pede um pão ao seu pai, ele não vai te dar uma pedra. Não é isso? E no caso da autoridade carismática, vamos dizer, a confiança não é baseada na repetitividade ou no costume, mas ela está em aberto está em aberto para um futuro desconhecido. Estão compreendendo? E no fim existe a autoridade que Weber chama de burocrática, que é aquela na qual você obedece o indivíduo em função, vamos dizer, de fatores impessoais que estão, de algum modo, incorporados na própria organização da sociedade, a qual ele representa naquele momento. Tá certo? Quando, por exemplo, você obedece a um guarda de trânsito, você não obedece nem porque porque ele é seu pai, porque você vê nele uma imagem paterna, e nem porque você acha que ele é um profeta ao qual Deus deu alguma mensagem especial que não foi transmitida a você. Tá certo? Você obedece simplesmente porque ele está funcionando como uma peça de um mecanismo social impessoal ao qual você também está submetido tanto quanto ele. Neste caso, significa que ele não precisa ter nenhuma qualidade pessoal, tá certo? A não ser, o conhecimento das regras inerentes àquela função que ele desempenha ali. Se em tudo mais ele for um idiota completo, tá certo? Pouco interessa. Tá certo? Você o obedece em função de um cargo tomado não como dignidade simbólica, como no caso de um czar, tá certo? Mas obedece em função de um cargo tomado, vamos dizer, como expressão de uma mecânica de funcionamento que incumbe aos membros da coletividade manter funcionando. Está entendendo? Você vê que nos três casos você compreende esta diferenciação, vamos dizer, a partir da autoridade básica que é de tipo paterno. E você entende que existe aí, vamos dizer, um progressivo afastamento, tá certo, do modelo paterno-materno, né? Em três etapas. Primeiro tem o modelo paterno-materno que é projetado, vamos dizer, na figura do czar ou do governante tradicional, que representa, portanto, o passado. Numa segunda instância você tem, vamos dizer, a autoridade carismática, que não se baseia no passado e que se afasta formidavelmente do modelo paterno e materno, mas que ainda implica a confiança pessoal naquele indivíduo, tá certo? E finalmente você tem o modelo burocrático e impessoal, tá certo? Na qual a confiança, o indivíduo em si mesmo não precisa ser confiável de maneira alguma, considerado como ser humano concreto. Ele só precisa ser confiável naquele domínio em particular pelo qual ele está incumbido de zelar naquele momento, seja como guarda de trânsito, como juiz de direito, como deputado, legislador, etc, etc, etc. Estamos vendo? Diga. A autoridade pressupõe dois lados, né? A autoridade propriamente é aquele que obedece. Então, a cada autoridade corresponde um diferente motivo de obediência, né? Os motivos de obediência também variam. Por um dos lados pode haver uma confusão, por exemplo, o sujeito está exercendo uma autoridade do tipo carismático, o outro está achando que ele é burocrático. Pode haver. Claro que pode haver confusão. Claro que pode. Pode haver confusão, pode haver superposição e ela pode ser, vamos dizer, produzida intencionalmente. Por exemplo, durante o regime stalinista, o pessoal chamava Stalin de paizinho. Por quê? Porque antigamente se chamava o czar de paizinho. Né? Então,
Veja que Stalin, né, ele teoricamente era um governante burocrático. Não é isso? Então, um governante que deveria exercer a sua função impessoalmente, ou seja, como representante dos planos do partido. E que, se ele não funcionasse bem ali, deveria poder botar no lugar dele um outro sujeito completamente diferente, de origem completamente diversa, e isso não faria a menor diferença. Tá certo? No entanto, se achou que, havendo uma projeção do símbolo paterno, a coisa funcionaria melhor. Não é isso? No caso de Hitler, não se usa o modelo paterno, mas se usa o modelo carismático. Quando se chama Hitler de Führer, Führer é o guia, o condutor, ou na Romênia o governante era chamado conducator, o condutor. Então se projeta nele o modelo carismático. Então, embora efetivamente vamos dizer, a base do seu governo não fosse carismática. Está compreendendo? Ou seja, ele não tinha recebido nenhuma mensagem divina, ele não sabia nada que os outros não soubessem melhor. Apenas estava colocado, vamos dizer, dentro da estrutura do partido, estava colocado numa posição de mando. Não é isso? Se por acaso o sujeito morresse, deveria se poder colocar no lugar outro que deveria funcionar exatamente tal e qual. O que no caso carismático é impossível. Se morreu Moisés, você não pode você mesmo improvisar um profeta no lugar dele. Quer dizer, o profeta é reconhecido pelos seus sinais. Carisma também quer dizer sinal. Carisma quer dizer um dom que é dado por Deus, e esse dom traz em si um sinal. Se não há sinal, tá certo? Bom, então você pode estar na presença de um pseudo-carisma. Não é isso? Então, o reconhecimento do sinal também não é, como é que se diz, automático. Tá certo? E o sinal pode, às vezes, funcionar ao contrário. Ou seja, o sujeito está investido do dom profético, ele sabe algo que os outros não sabem, ele tem algo especial, mas justamente por causa disso a comunidade se volta contra ele. O Antigo Testamento está cheio de casos de profetas que foram apedrejados e mortos pelo povo. Não é isso? Então, isso quer dizer que a autoridade carismática implica então um coeficiente de risco que no caso da autoridade tradicional não existe. A obediência no caso da autoridade tradicional é automática, tá certo? E ao contrário, o indivíduo que, vamos dizer, se voltasse contra ela ou se mostrasse incapaz de se curvar a ela, seria considerado um tipo estranho no meio. Quer dizer, o indivíduo que desconfia daquilo que todo mundo confia, ou desconfia daquele indivíduo no qual todo mundo confia, tá certo? Então, a fonte da autoridade, no caso tradicional, tem que ver com uma confiabilidade automática, né, que vem de uma relação pessoal estabelecida já quase no sangue, pela origem sanguínea. Quer dizer, o governante é tido como um pai ou um ancestral. Ele é o gerador da comunidade, tá certo? No caso carismático, o profeta evidentemente não é um gerador, quer dizer, qualquer indivíduo a qualquer momento pode ser investido da autoridade profética sem que ninguém saiba. Você vê que na própria história de Moisés passam-se 40 anos, tá certo? Antes que ele seja aceito como líder da comunidade. Num primeiro momento ele é totalmente rejeitado, tá certo? Então a autoridade carismática é problemática por si mesma, tá certo? E ela se afirma através, vamos dizer, dos sinais. Se você pegar a carreira de Hitler como governante, que dura 12 anos, né, é um quarto do que Moisés levou para se tornar um governante. Tá entendendo? Também, veja que o líder carismático, um elemento importante da sua autoridade é a expressão verbal. A maneira que ele tem de manifestar, né, a autoridade da qual está investido é através daquilo que ele fala. Daquilo que ele fala e daquilo que ele faz. Ao passo que o governante tradicional, a autoridade tradicional, se ela não falar absolutamente nada,
não fará a menor diferença e até ajuda. Nesse sentido que Lao Tse dizia que o melhor governante é aquele que não faz nada. Isso se aplica, evidentemente, a um governante tradicional, né? Quer dizer, é um rei, um imperador, ele simboliza e ele condensa na sua pessoa, quer dizer, organicamente, por assim dizer, a comunidade, e a função dele não é propriamente fazer nada. Está compreendendo? Você vê aqui no simbolismo do jogo de xadrez, você vê que o rei quase não se move. Quem se move é a rainha. Então o rei é apenas o eixo em torno do qual gira o jogo. Se o eixo quebrar, acabou o jogo. Está compreendendo? Agora, no caso do líder carismático, ele tem que agir insistentemente, ele tem que falar para a população e ele tem que ser persuasivo. Tá certo? Já no caso da autoridade burocrática, vamos dizer, você não depende também do que o sujeito vai falar, a não ser na medida em que a sua função burocrática implique a interferência de algum elemento carismático. Tá certo? E você vê que a tendência dos governos, dos estados organizados burocraticamente, é a de colocar nas altas funções pessoas que só dizem coisas inócuas. Porque assim não atrapalha o funcionamento da máquina. Não é assim? Os governos parlamentares, por exemplo, quando escolhe primeiro-ministro, você vê que em 99% dos casos é uma nulidade perfeita. E isso é escolhido exatamente por causa disso. Ele não vai vir com novidade nenhuma, tá certo? Ele não vai inventar coisa nenhuma, tá certo? E vai simplesmente manter a máquina funcionando. Por isso mesmo, ele é um perfeito representante dela. Em momentos, vamos dizer, de crise ou dificuldade, para o qual a máquina não tenha as soluções, vamos dizer, habituais, consagradas, então aí é necessário mudanças. E daí, então, aparece um sujeito que já tem algum elemento carismático, tá certo? E que vai funcionar fora das pautas habituais para encontrar a solução do problema. Não é isso? Você vê que é o caso de Churchill. Enquanto a Inglaterra esteve ameaçada, etc., etc., tá certo? Ele servia como um líder mais ou menos carismático, tá certo? E a sua informalidade, os seus hábitos esquisitos, né? a sua excentricidade não era considerada um problema. Mas tão logo a situação voltou ao normal, tá certo? Tiraram o Churchill do cargo e botaram uma nulidade no lugar. Quer dizer, nós não precisamos mais de um sujeito especial, nós precisamos exatamente de um medíocre que mantém as coisas exatamente como estão. Estão compreendendo? Então, a burocracia e a autoridade tradicional subentendem a normalidade. Tá certo? No caso da autoridade tradicional, essa normalidade remonta, vamos dizer, à origem da própria comunidade. O governante é um ancestral e ele representa a continuidade histórica. No caso da autoridade burocrática, não se trata, vamos dizer, de uma normalidade consagrada pelo tempo, mas é mais da normalidade apenas repetitiva de uma máquina, uma normalidade, por assim dizer, cotidiana. Não é isso? A raiz histórica não importa muito, né? Porém, ao lado desses três tópicos, a família, a autoridade e a propriedade, existe também o problema do poder. Não é isso? O poder está subentendido nessas três. Então nós podemos dizer que a existência de poder também é um fenômeno básico. Não é isso? Quer dizer, poder entendido como possibilidade concreta de ação, possibilidade de fazer alguma coisa. Poder entendido não no sentido do substantivo poder, mas do verbo poder. E se estabelecemos então uma fenomenologia do poder e dela tiramos uma tipologia do poder, como realmente fizemos aqui neste curso,
nós veremos que surge a possibilidade, vamos dizer, de uma combinação tipológica mais completa, tá certo? Pela articulação da tipologia do poder com a tipologia da autoridade. Não é isso? E também percebemos que frequentemente, vamos dizer, as discussões sobre poder e autoridade, elas se confundem entre si. Não é isso? O fenômeno básico do poder é que, primeiro, a existência de algum poder é uma condição sine qua non da vida humana. Quer dizer, o indivíduo precisa poder agir para além do círculo, vamos dizer, da sua subsistência física imediata. Não é isso? Se ele não puder isso, ele não pode agir socialmente, não existe a possibilidade da participação dele na sociedade. Todo indivíduo que esteja restrito, vamos dizer, às ações necessárias para a sua subsistência física imediata, ele está colocado fora da ação social, como, por exemplo, um doente, um louco, um prisioneiro, etc, etc. Não é isso? Então, sem poder não existe a sociedade humana. Tá certo? Segundo, entendemos que faz parte da natureza do poder haver diferença de poder, de graus de poder. Ter poder significa ter mais poder do que os outros. Quando o poder se equaliza, ele se neutraliza como poder. Se tudo o que eu posso, né, em cima de você, você também pode em cima de mim, então significa que nenhum de nós tem poder sobre o outro, portanto, nenhum de nós poderá usar o outro como instrumento das suas ações. Tá certo? Então, se ninguém puder usar o outro como instrumento das suas ações, não há possibilidade, tá certo, da ação conjugada de toda uma sociedade com vistas a um fim. Porque só existirão, vamos dizer, as ações individuais que cada um empreende com o próprio poder de que dispõe, tá certo? E não uma articulação entre os vários poderes. Tá certo? Se a diferença de poder é uma condição sine qua non da sociedade humana em geral, tá certo? Então, também nós entendemos que é possível uma tipologia das várias sociedades conforme o modo de diferenciação que existe em cada uma. Quer dizer, o que determina a diferença de poder entre os indivíduos nessa sociedade e naquela sociedade. Estão entendendo? E, justamente no instante em que começamos a fazer essa diferenciação, é que chegamos na existência, vamos dizer, dos três meios básicos de ação, ou que se cristalizam nas três modalidades básicas de poder, que seria, vamos dizer, para dizer a coisa da sua maneira mais direta e mais ligada a experiências básicas humanas, o poder de matar, não é isso? O poder de recompensar ou o poder de persuadir. Não é isso? Você espremer todas as ações que alguns seres humanos empreendem sobre outros seres humanos, tá certo? Baseadas, portanto, numa diferenciação de poder, você vê que um sujeito obedece o outro. Ou porque ele tem medo do outro, com razão ou sem razão, ou porque ele espera obter uma vantagem, uma recompensa do outro, ou porque o outro é capaz de persuadi-lo a agir assim. Não há nenhuma outra possibilidade. E isso corresponde às três modalidades básicas do poder: o poder político-militar, o poder econômico e o poder intelectual. Estão compreendendo? Você vê que em tudo isto, a preocupação constante deste curso
e de toda a investigação que há anos eu empreendo nesse negócio, qual é a dúvida aí atrás? Está um maior debate lá atrás. Qual é? Diga. Se conversar de 2 em 2 é problema. Para a aula e conversa com todo mundo. Não tem problema, pode interromper quantas vezes for necessário. Agora, se fico conversando lá, eu quero saber o que é, porra. Então, às vezes você está levantando alguma pergunta lá que deveria levantar para todos, porra. Então, vamos dizer que em toda esta investigação, a preocupação número 1 é manter esta ciência o mais próximo possível de experiências humanas elementares que não estão condicionadas a esta ou aquela organização social, política, cultural em particular, mas que fazem parte da estrutura humana mesmo e que são absolutamente incontornáveis. Quando a gente diz, por exemplo, que existem essas 3 modalidades de ação, fala, bom, elas existem em toda a parte, não se pode inventar uma outra. Então, como nós estamos lidando então, com fenômenos básicos e estamos tirando conceitos que têm universalidade em si, é justamente da combinação desses conceitos universais que você vai obter, vamos dizer, a grade de conceitos particulares pelas quais você pode descrever as várias sociedades tomadas na sua diferenciação. Está compreendendo? Eu não digo que com isto, vamos dizer, com essa tipologia da autoridade e a tipologia do poder, eu tenha criado uma grade de conceitos suficiente para descrever todas as diferenças entre as várias sociedades. Tá certo? Pode ser que apareça alguma que tenha em relação às outras alguma diferença fundamental que escapa a esse conceito, mas nesse caso, então, vamos ter que desenvolver os conceitos apropriados, partindo sempre de fenômenos básicos. Estão entendendo? São essas precauções que garantem o caráter científico da investigação. A ciência não consiste, vamos dizer, no uso, digamos, do método experimental. Quer dizer, o método experimental é só vamos dizer, um desenvolvimento possível, tá certo? Também não consiste somente em precisão terminológica ou precisão de conceitos, tá certo? Mas consiste em primeiríssimo lugar em você saber do que você está falando e você poder referir os conceitos utilizados a certas experiências fundamentais que sejam reconhecíveis por qualquer pessoa inteligente que esteja ouvindo aquilo ali. Está entendendo? Não é necessário dizer que a totalidade da nossa classe política dominante ignora totalmente estes fatores que eu estou explicando aqui. Se você pegar o parlamento inteiro, então, nesse sentido, nenhum deles tem a menor ideia do que está fazendo lá. Embora exista, vamos dizer, os partidos políticos tenham seus cursinhos de formação de liderança, etc., etc., mas o que eles vão ensinar lá é só bobagem, é só elementos meramente pragmáticos, sem nenhum alcance real para a descrição e compreensão da sociedade. Também, eu não creio que na classe falante, que dos sujeitos que escrevem comentários em jornal, que opinam nas cátedras e na televisão, tenha havido jamais uma preocupação séria de aprimorar os conceitos e instrumentos intelectuais para garantir uma descrição eficaz da realidade. Isso quer dizer que mesmo no caso das pessoas que têm alguma cultura política, essa cultura é constituída, vamos dizer, de elementos muito artificiais e quase convencionais e quase ornamentais. Tá certo? Por exemplo, você vai encontrar pessoas que são capazes aqui de repetir para você as doutrinas de Montesquieu, de Rousseau, etc., etc.,
tá certo? Mas isso tudo faz parte, vamos dizer, do adorno cultural, né, com que o indivíduo se embeleza para aparecer em público. Na hora que nós o esprememos para dizer, peraí, mas materialmente falando, substantivamente, do que você está falando, ele realmente não sabe, tá certo? E este é, claro, o motivo básico pelo qual a discussão política, o debate político nesse país é, vamos dizer, uma conversa sem nenhuma importância, tá certo? E uma conversa da qual jamais podemos deduzir o que as pessoas vão realmente fazer. Porque quando o discurso que o indivíduo faz tem uma função de tipo, vamos dizer, ornamental ou social, uma espécie de emblema que ele apresenta, para dizer, olha, eu sou professor, eu sou jurista, eu sou não sei o que, tá, né? E não tem a função efetiva de tipo científico real, tá certo? Então é claro também que o universo de palavras está desconectado da realidade existencial do próprio agente. É a mesma coisa que dizer que o que ele diz não tem nada a ver com o que ele vai fazer, tá certo? Não porque ele seja um hipócrita, tá certo? Mas porque a conexão de linguagem e realidade lhe escapa por completo. Não é isso? Então, isto não somente no caso dos políticos, agentes dos políticos profissionais, mas no caso da própria classe que teoricamente seria incumbida, tá certo, das tarefas de conhecimento, a classe universitária. Por exemplo, você faça esse teste, você pegue professores universitários que estão expondo tal ou qual doutrina, tá certo, e esprema o sujeito para que ele analise elementos da sua vida pessoal, da sua experiência pessoal, à luz da doutrina que ele está expondo. Em 100% dos casos ele não consegue. É compreendendo agora, mas espera um pouquinho. Se a nossa experiência pessoal direta é a única chave pela qual nós podemos chegar a alguma compreensão da experiência alheia, tá certo? Então, se aquilo que nós estamos explicando não tem nada a ver com a nossa experiência pessoal, muito menos eu vou poder chegar a compreender o que quer que seja da alheia. Né? Dito de outro modo, 99,999% do que passa como ensino, tá certo? É apenas teatro. As pessoas estão fingindo que estão brincando de professores, de cientistas políticos, de filósofos políticos, etc, etc, etc. Estão compreendendo? E, evidentemente, ao longo toda a sua porca vida, desenvolve naturalmente certas preferências, certas emoções, certos sentimentos, tá certo? Os quais sentimentos serão então expressos numa linguagem, tá certo? Convencionalmente acadêmica ou convencionalmente letrada, intelectual, e darão uma impressão de respeitabilidade formidável, mas que substantivamente não são diferentes de qualquer opinião ou sentimento arbitrário que tem aí o frentista do posto de gasolina, o lixeiro na rua, a empregada doméstica, etc, etc. Quer dizer que neste sentido, né, não faz muita diferença, tá certo, você colocar nos altos cargos políticos um homem culto ou inculto, porque os dois são incultos no sentido substantivo da coisa, tá entendendo? Apenas um está mais enfeitado. Né? Se a burrice explícita, a incultura explícita, a inépcia explícita, como no caso do Lula, ou a inépcia implícita, tá certo? No caso de tantos outros que passaram por ali. E esta é mais ou menos a opção que nós temos. Em suma, não existe na nossa cultura brasileira a ideia de que ciência tem algo a ver com realidade. E de que o teste da realidade é o decisivo. Simplesmente não existe isso. A cultura continua tendo, vamos dizer, uma função ornamental e de prestígio social. Tá certo? E a ideia de testar a coisa na realidade, mas nunca passa na cabeça dos indivíduos. E, muitas vezes, quando você apresenta esta cobrança, ela pode ser tomada até como insultuosa. Mas, na realidade, é a nossa cultura, é a cultura brasileira que é, vamos dizer, um insulto à inteligência humana. Ela todinha, né, é um insulto.
Se você pegar, por exemplo, os personagens de Machado de Assis, vê que todos eles são farsantes e fingidos. Todos eles têm uma vida meramente aparente. Eles não são pessoas de verdade. Eles são como se fossem sombras agitando-se dentro do espelho, para ver se está bonito ou para dar uma impressão melhor, tá certo, para os outros. Eu digo, bom, e Machado de Assis ainda é o nosso maior ficcionista, então podemos, e os personagens dele são milhares, né? Então você pode dar mais ou menos por pressuposto que ali você tem uma galeria tipológica suficiente para você abarcar quase todas as variedades de brasileiros existentes. E quando você olha o conjunto daquelas vidas, daqueles indivíduos, você pergunta, bom, mas o que isto pode ter a ver com o conhecimento, no sentido de apreensão da realidade? A resposta é nada. Tá certo? Então, quando você vê que toda uma cultura nacional de um país disse adeus à realidade, então é claro que todas as propostas políticas existentes, todas, sem exceção, primeiro, jamais farão o que dizem que vão fazer. Segundo, jamais alcançarão o resultado que dizem que vão alcançar. Tá certo? Terceiro, jamais perceberão onde erraram. E quarto, serão todas julgadas historicamente de maneira igualmente fictícia. Serão julgadas pelo seu aporte simbólico e não pela realidade substantiva do que fizeram. Tá certo? Agora, tem uma pergunta. Até quando vocês vão aguentar viver no meio desta maluquice? Diga. Dentro dessa colocação sua, fazer um Bentinho e Capitu, nos personagens eles não representam nada? Não, eles representam a sociedade, claro. Eu não estou falando do Machado de Assis, estou falando do universo dos seus personagens. Machado de Assis estava na realidade, sim, ele estava na realidade. Mas o conteúdo da realidade que ele descreve é o de uma realidade feita de ficções. Tá certo? E, de certo modo, ele resume ali todo o desenvolvimento subsequente da sociedade e da cultura brasileira, que é, como diz ele mesmo, né, é o sonho de uma sombra. Né? Não é uma realidade efetiva. O espantoso é que esse homem tenha conseguido criar os instrumentos verbais para descrever uma sutileza dessa. E, de certo modo, é uma espécie de misericórdia divina que já no começo da vida do Brasil como nação independente, alguém já tenha descrito a situação tão bem, de modo que as gerações subsequentes não têm nenhuma desculpa para dizer que não sabem do que está se passando. Basta ler Machado de Assis que você já sabe onde você está. Se você prossegue lendo a literatura brasileira, e você lê os Lima Barreto, por exemplo, que seria o segundo maior romancista, os personagens dele também são assim. E se você continuar lendo, e lendo, e lendo, e lendo, e lendo, você verá que a literatura brasileira, no seu conjunto, ela tem uma quantidade maior de pequenos farsantes do que qualquer outra literatura do mundo. Você não encontrará em toda a literatura brasileira um tipo, por exemplo, como Otelo, que é um sujeito que está no erro, mas ele aposta tudo no erro até o fim. E produz um desenlace trágico. Não tem isso. Você vê que o personagem que mais se aproxima disso na literatura brasileira é o personagem do São Bernardo de Graciliano Ramos, que é um fazendeiro chamado Paulo Honório. Paulo Honório é uma espécie de Otelo caipira. Tá certo? Também o problema é exatamente o mesmo. Um ciúme injustificado, né, que não o leva a matar a mulher, mas o leva a atormentá-la tanto que ela se suicida. Então poderíamos dizer, temos aqui um Otelo. Mas veja como que Paulo Honório começa a sua vida. Né? Ele começa querendo escrever uma autobiografia, porque já o desenlace da história já se passou quando ele começa a escrever, a mulher dele já morreu, e ele então, mais ou menos arrependido do que se passou, ele quer contar a sua história. Tá certo? Então o que ele faz? Ele reúne um grupo, ele diz, eu sou um fazendeiro bronco, eu não sei escrever, então vou reunir um grupo de amigos para escrever a minha história. Tá certo? Então
Ele diz, fulano, você aí entra com a gramática, você entra com as citações latinas. Entendeu? Então faz uma divisão de trabalho, tá certo? Que já mostra, vamos dizer, a tendência de criar um produto absolutamente artificial e que não tem nada a ver com a vida dele. Então, quer dizer que o nosso, se o Otelo original é totalmente trágico pela sua imensa e profunda seriedade em todos os momentos, o nosso Otelo já começa com palhaçada. Estão compreendendo? Você, por exemplo, você leia a peça Otelo e vê se aquele homem, ao mesmo tempo tão brutal e tão sincero, seria capaz, vamos dizer, de enfeitar, né, a história dele mesmo. Ele não enfeita. Tanto que a hora que ele percebe a história, percebe o que fez, o que ele faz? Ele se mata, não aguenta. Entendeu? Já se fosse brasileiro, floreava um pouco a história, continuava vivendo, né? Diz, essa aí morreu, arrumou outra. Não é isso? Então você não tem nenhum. O único personagem consequente que você tem na literatura brasileira, todinha ela, até o ponto que eu li, olha, eu li muita literatura brasileira, tenho muita coisa na memória. O único personagem consequente é o da novela do Guimarães Rosa, que é Augusto Matraga. Né, que ele tem uma ideia de vingança na cabeça e ele se mantém fiel à ideia de vingança, tá certo? E é, no caso, uma vingança justa, né? Quer dizer, onde se une a coerência do personagem e, vamos dizer, a justiça intrínseca da causa, formam ali vamos dizer, um compactado. Mesmo assim, vamos dizer, é um drama muito pequeno, sem uma significação verdadeiramente trágica. Então, a nossa literatura, como toda literatura, é uma imagem de como a sociedade aparece na imaginação, na fantasia, tá certo? Daqueles que são sensíveis o suficiente para captá-la. E até hoje não se fez nenhum estudo de conjunto sobre isso. Como a literatura brasileira reflete uma sociedade irreal. Tá certo? Mas se ela é irreal, até mesmo na sua vida cotidiana, quanto mais ela não o será nos produtos mais indiretos e elaborados da cultura. A ciência, as discussões, as ideias, etc, etc. Então, quer dizer que no conjunto dos debates nacionais, em geral, só se debate aquilo que não acontece. Quer dizer que se parte sempre, vamos dizer, em geral, só se debate aquilo que não acontece. Quer dizer que se parte sempre, vamos dizer, de símbolos e conceitos já prontos e já carregados de um certo prestígio cultural, tá certo? Geralmente copiados do exterior, e que é bonito falar sobre aquilo. Se aqueles conceitos servem ou não para discutir os nossos problemas, bom, isso aí. Oi. São, na verdade, duas perguntas, né? Você fala da nossa pobreza brasileira e joga o hotel. Uhum. Isso é uma parte da pergunta. Em outros países, outros exemplos. Como é que você analisaria um livro, por exemplo, Casa Grande e Senzala, e o Darcy Ribeiro, como antropólogo brasileiro? Você vê que o próprio Gilberto Freire embelezar a sociedade brasileira, que não é brincadeira. Existe uma idealização da sociedade brasileira. Há um propósito deliberado, tá certo, de resgatar e valorizar. De certo modo, nós podemos dizer que Gilberto Freire inventa o Brasil. Tá certo? Quer dizer, é um Brasil meio real, meio mítico. Tá certo? E a obra dele tem um componente
vamos dizer que componente forte que entraria na clave apelativa do Karl Bühler. Quer dizer, é uma ação que ele está empreendendo em vista de produzir determinados resultados. É verdade que ele mesmo declara isto. Tá certo? Quer dizer, pelo menos tem a vantagem de ser sinceros. Quer dizer que a decomposição analítica do discurso dele não é difícil, porque você consegue separar quais são os elementos descritivos de quais são os elementos apelativos sem dificuldade. Mas não se poderia exigir, tá certo, de um homem que pretende fazer uma obra científica. Mas, de qualquer modo, o elemento apelativo é muito grande. Está compreendendo? A gente não sabe se, vamos dizer, por exemplo, este encanto com que ele descreve a nossa sociedade colonial, por exemplo, eu não consigo sentir. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui para o Recife, me levaram para Olinda. Disse, vamos lá ver o mercado de Olinda, não sei o que. Eu entro no mercado e vejo aquela construção pesada, maciça, meio sombria, meio esquisita, e senti, eu falei, peraí, esse negócio aqui não está bom, eu não estou gostando disso aqui. Era mercado do quê? Era mercado de escravo. Eu digo, vamos embora dessa merda, pô. É isso que você veio mostrar? Está compreendendo? Você sai dali, vai, agora vamos na igreja. Né? Na igreja o que você vê? Você vê algum símbolo maciço da piedade cristã, da interioridade, tá certo? Não, o que você vê é uma pompa absolutamente obscena, né? Aqueles anjinhos gordinhos, né, cheios de ouro em volta, né? Aquela opulência idiota, aquele adorno barroco que não acaba mais. Eu digo, mas escuta, mas quem é que pode levar o cristianismo a sério no meio deste carnaval? Você está entendendo? Então, tudo que a gente vê reflete às vezes o contrário daquilo que era. Quer dizer, quando você pega um mercado de escravos e mostra como vamos dizer, um documento da sua cultura, tá certo? E você, vamos dizer, para você rezar, tá certo? Você cria um ambiente de papier mâché, tá entendendo? Que parece realmente um carro alegórico de carnaval. Você vê que as coisas não estão correspondendo, as coisas o que parece não corresponde ao que é. Está compreendendo? Então, eu não consigo de maneira alguma acompanhar o Gilberto Freire na idealização que ele faz da nossa sociedade colonial. E se bem que a descrição que ele dá, ela é bastante exata sobre certos aspectos, mas acompanhada de um forte elemento apologético. Quando você contrasta, por exemplo, existem dois livros que são contraste na descrição do fenômeno colonial. O outro é o Escravismo Colonial do Jacob Gorender, que é um livro tão bom quanto o do Gilberto Freire. Mas a abordagem ali é o contrário, ele só quer destacar o aspecto monstruoso. Tá certo? Então o que ele demonstra? Que a nossa economia colonial era todinha baseada na escravidão. O Brasil é o maior país escravagista do mundo, durante aquele período. Se faltasse escravo, a economia ia para o brejo imediatamente. E ele chega à conclusão que é a conclusão exata de que o tipo de economia que existiu no Brasil no período colonial não corresponde a nenhuma das categorias econômicas assinaladas por Karl Marx. Ela não é feudal, não é capitalista, não é economia primitiva. Ele diz, é um tipo específico de economia que só existiu aqui, que ele chama justamente o escravismo mercantil. Tá certo? Bom, tudo isso está ótimo. Tá certo? Só que o que você está fazendo com esse seu livro, você está demolindo a teoria marxista na sua totalidade. E não é isso que você diz que está fazendo. Está compreendendo? Então eu digo, mas até esse livro, esse é um baita livro. Até este se apresenta como algo que ele não é. Se você está mostrando que durante 200 anos houve uma economia, um sistema econômico, num país do tamanho de um continente, tá certo?
né, que escapa completamente das categorias marxistas, o que você está provando? Que marxismo não funciona. E por isso mesmo você é apresentado como uma das glórias do pensamento marxista brasileiro. Então, até aí o elemento de fingimento é muito forte. Está entendendo? Então, você vê aqui, na galeria de personagens de Machado de Assis, o único que não é um farsante é o conselheiro Aires. Mas o conselheiro Aires é o seguinte, ele não fala para ninguém, ele vai para casa, toma nota das coisas e guarda na gaveta. Quer dizer, ele é sincero e em segredo. A sinceridade não é impossível neste meio, mas ela não cabe bem no ambiente. Então, das duas, uma. Existe a possibilidade de você ser sincero em 3 hipóteses. A primeira é você esconder isso, quer dizer, você é sincero dentro de um círculo muito pequeno. A segunda é você ser louco, tipo o Policarpo Quaresma, do Leão Barreto, né? Então, ele é sincero porque ele não se manca do que ele está falando, uma besteira descomunal, então ele proclama aquilo para todo mundo, tá certo? Mas, como diz, o louco está fora do páreo, não pode ser julgado pelos critérios normais. A terceira possibilidade é de você consentir em criar uma incomodidade absolutamente formidável. E você se sujeita a todas as más interpretações que você pode imaginar, todas as confusões, ninguém vai entender o que você está falando. Se você não liga, eu não ligo para isso. Você vai, entendeu, não entendeu, o problema é seu. Né? Porque tudo que eu estou fazendo na vida reflete a minha absoluta necessidade de entender o que está acontecendo. Por motivos pessoais. Eu na infância tinha sempre a impressão de estar no meio de uma confusão. Eu achava que todo mundo estava entendendo e que só eu estava por fora. Então isso me deu um complexo. Filho da mãe, pô, nesse raio todo mundo é inteligente, só eu que sou burro. Todo mundo enxerga menos eu, então eu vou ter que fazer um esforço. Quando eu fui avançando no esforço, eu vi que ao contrário, ninguém estava entendendo coisa nenhuma. Tá certo? Mas aí já era tarde para eu escolher outro tipo de vida. Tá certo? E eu continuo me dedicando a entender o que está acontecendo. Eu, quando chego a entender, eu fico satisfeitíssimo. Você não imagina a satisfação que eu tenho de saber que eu estou na realidade. Agora, se você, quando vai explicar, as pessoas não entendem, tá certo? Eu não me sinto, como é que se diz, decepcionado. Porque o que eu queria realmente não era explicar, era apenas entender. O explicar é, como é que se diz, é uma sobra de campanha, entendeu? Sobrou, a gente dá para as pessoas, entendeu? Se aproveitar, pô, muito bem. Se não aproveitar, eu aproveitei, pô. Quer dizer, eu sei onde estou, eu sei o que está acontecendo, entendeu? E estou muito satisfeito com isso. Não tinha nenhuma ambição, nem de carreira acadêmica, nem de carreira nas letras, tanto que você vê, eu publiquei o primeiro livro quando tinha 45 anos, pô. E mesmo assim, uma edição muito discreta. Então, aos 45 anos, você não precisa mais da aprovação das pessoas, que elas digam que você é um jovem de talento, etc, etc. Não precisa mais disso. Né? Então, o objetivo era outro. Agora, acontece que pessoas que estão interessadas em saber o que está acontecendo, elas têm que ser muito numerosas numa cultura para garantir que o negócio funcione, e aqui não tem. É muito raro isso aí. Não quer dizer que não haja pessoas talentosas, claro que tem de monte. Mas desde o início o talento já é desviado para outra coisa, tá entendendo? O sujeito tem que brilhar, tem que provar algo para si mesmo, né? Se coloca em teste para saber se as pessoas gostam dele ou não, todo mundo tem uma carência afetiva miserável, quer aplauso, quer que dêem beijinho, e o negócio fica ruim, entendeu? Por isso que eu já estou avisando vocês, porque se alguém quiser empreender, uma vida de estudo, no Brasil é preciso para isso um espírito ascético muito maior do que em qualquer outro lugar. Porque se você vai fazer isso, sei lá, na Inglaterra, na Alemanha, você já tem uma tradição de gente que vem fazendo isso há 10 séculos, tá entendendo? Então, primeiro, as pessoas não acham você muito esquisito. Pode achar esquisito, mas você pertence à classe dos esquisitos, a qual é bastante numerosa.
Tá certo? Agora, aqui não, aqui você é esquisito sozinho. Entendeu? Então, isso é realmente um obstáculo. Agora, o que é lamentável é que esta classe tenha sido tão pequena ao longo de toda a nossa história, tá certo? E na hora em que as coisas complicam, não aparece ninguém para explicar o que está acontecendo. Então, eu não conheço povo capaz de se enganar mais profundamente do que o brasileiro. É capaz de ignorar tudo a respeito da situação dele e está discutindo, preocupado com coisas que não estão acontecendo absolutamente. Então, quando você vê esse fenômeno, você vê que aí a formação das almas, das personalidades, ela cria uma proliferação de tipos, tá entendendo? Arbitrários, esquisitos, que não são formações como se fossem são coisas disformes e que não se integram de algum modo na humanidade. Não são exemplo de humanidade, são apenas faz para a teratologia, tá, né? Esse estudo das formações defeituosas, né? Que não pode ter aquilo que não tem, vamos dizer, não chega a ter uma significação humana maior. É, a rigor, uma vida sem sentido. Você não se integra no esforço humano, você não pertence à humanidade, você é como se fosse, vamos dizer, um doente mental, quer dizer, alguém que foi tirado que não participa da circulação geral das possibilidades, você está fora do páreo. Então, nós temos aqui 180 milhões de pessoas que estão, quase todas elas, fora do páreo. Diga. Seria, no caso, o indivíduo brasileiro se apresenta como um sujeito alienado ou um sujeito que tenta camuflar seus problemas? As duas coisas. É uma espécie de dupla alienação, quer dizer, o sujeito está fora da realidade e não percebe que está fora. E isso, eu acho que foi uma sorte para mim, no começo da vida, porque eu percebia que eu não estava entendendo nada. Eu percebia que o que se passava na minha cabeça era totalmente fictício. Está entendendo? E chegou uma hora que deu um medo, de, pô, não posso continuar assim, caramba, eu vou todo mundo da lua. Eu preciso saber onde é que eu estou. Mas, em geral, né, quando ele começa a perceber que está alienado, ele inventa uma segunda alienação, não é isso? Que é, vamos dizer, o discurso de embelezamento, né, pelo qual ele se tornará aceitável na medida em que ele opte por formas de alienação que são parecidas com as dos outros. Está entendendo? Então ele não parecerá esquisito. Eu li isso, não sei se tem a ver, o Chester, que eu falei sobre ortodoxia, sobre problemas do século XX, do homem alienado, a loucura se torna uma coisa mais ou menos normal. Quando ele cita outros sujeitos que se acham Jesus Cristo, mas um Deus que não é muito um Deus que é alienado, mas que ele se acha um Deus, mas na verdade é alienado. Mas tem uma camuflagem da própria. Isso acontece em toda parte, esse fenômeno existe em toda parte. O que singulariza o caso brasileiro, o que o torna diferente, é a inexistência quase completa de pessoas capazes de descrever este fenômeno. Pessoas que estejam conscientes deste fenômeno. Tá entendendo? Você pega, vamos dizer, qualquer país você tem. Você vê os americanos, anualmente, o número de livros que saem, tá certo? Avaliando a situação da alma americana e da mente americana é enorme. Eles discutem isso o tempo todo. Quer dizer que cada pequeno desvio, cada maluquice que acontece, eles anotam. Aqui não. Aqui foi 40 anos que não se faz isso. Por exemplo, quando a gente assinala de certas mudanças, digamos, na língua que se fala, no idioma, e o que essas mudanças significam no ponto de vista do funcionamento psicológico dos indivíduos, você não encontra um livro sobre isso. Ninguém percebeu. Quando percebe errado. Por exemplo, eu noto, há 40 anos eu venho notando, vamos dizer aqui, a sintaxe brasileira,
sintaxe da língua portuguesa, que é uma das mais complexas, mais ricas do mundo, ela vai se perdendo, ela vai simplificando. Tá certo? E você perde até tempos verbais, pessoas verbais, etc, etc. Né? Procura algum livro sobre isso, não tem. Quando as pessoas percebem que tem algo errado, elas percebem de maneira errada. Por exemplo, o Aldo Rebelo, por exemplo, não, nossa língua está decompondo, então deve ser o maldito imperialismo, né? Porque nós estamos importando palavras inglesas e nós temos que parar com isto. Bom, ele ouviu o galo cantar, mas não sabe aonde, porque a importação de palavras jamais fez mal à língua nenhuma, ao contrário, só enriquece. Quanto mais palavras estrangeiras você assimilar, melhor para a sua língua. O mundo inteiro pensa assim. No Brasil se pensa que é um perigo. Entendeu? Então você está aqui com um problema linguístico gravíssimo, que ninguém percebe, então você inventa um problema fictício e todo mundo fica preocupado com o problema fictício. Se você pegar, por exemplo, a língua inglesa, 4/5 da língua inglesa são palavras estrangeiras adaptadas. E por isso mesmo o inglês tem esse vocabulário formidável que tem. Quer dizer, a importação só fez bem para eles. Aqui não, aqui se considera que é um negócio temível. E tem lei a respeito. Como o sistema de cotas na universidade, que é aplicado onde justamente é impossível haver racismo, né? Nessa questão do vestibular. Bom, pois é, ali não pode haver seleção racial. Tá certo? E ademais você sabe que na inscrição para isto vigora, vamos dizer, a livre escolha, quer dizer, o critério de diferenciação racial é a declaração. Né? Agora, se o sujeito é assim, ele é branco, pardo ou negro, então primeiro ele tem que dizer o que ele é. Não é isso? E em seguida ele diz, sou mulato, mestiço, não sou pardo. Tá certo? E em seguida você tem que se declarar negro para ter direito à vaga. Então quer dizer, você primeiro declara uma certa identidade racial e em seguida você a desmente para poder ter direito à vaga. Você está entendendo? Esse sujeito está dizendo assim, esta declaração é mentirosa. Quer dizer, é só no Brasil que isso é possível. Porque a declaração abertamente mentirosa é aceita como expressão da veracidade. Por quê? Porque o que interessa não é a verdade. O que interessa não é a condição racial verdadeira. É aquela que é assumida como tal. Olha, eu 10 anos antes escrevi, tá certo, que o critério de diferenciação racial brasileira seria puramente ideológico. Se você é politicamente correto, então você é aceito como afrodescendente, mesmo que não o seja. Mas se você for preto, assim, que nem o Grande Otelo, tá certo? Mas tiver umas ideias que os caras não gostam, você deixa de ser preto automaticamente. Não é aceito. Em suma, é tudo palhaçada. Então é evidentemente um problema fictício ao qual você dá uma solução fictícia e todo mundo continua insatisfeito, mas fingindo que está gostando. Vê como é possível. Vamos dizer que até o povo fizesse isso, eu digo, está certo, é uma coisa dele. Mas como é que a intelectualidade toda, que é o pessoal incumbido teoricamente de dizer o que está acontecendo, também não diz o que está acontecendo e entra na mesma brincadeira? Eu digo que esperar. Agora, você imagina um efeito acumulado de discussões fictícias desde a independência do Brasil. Não sei mais como nós vamos parar longe. Quer dizer, quando chega onde há uma situação como esta atual, em que é praticamente proibido você dizer o que acontece, embora não haja proibição nenhuma, não existe censura oficial, mas existe um consenso. Não, você não pode dizer, não pode falar, não pode falar. Hã?
Então você chega a um nível de covardia intelectual que chega a ser temível. Porque nós somos capazes de entrar em umas encrencas absolutamente formidáveis, assegurando para nós mesmos que está tudo bem. Também, vamos dizer, eu nunca vi assim, um culto tão extremado do que os americanos chamam de wishful thinking. Quer dizer, você pensa a coisa não de acordo com o que você vê, mas com o que você gostaria que fosse. Eu nunca vi tanto disso no mundo. Eu já procurei outros exemplos. Nunca vi um caso do país estar indo para o brejo assim muito rapidamente e ser proibido você tocar nos pontos que as coisas estão acontecendo, nos pontos nevrálgicos. Não se pode, você tem que sempre usar um eufemismo, desviar a conversa, entendeu? Por exemplo, você dizer que os problemas, vamos dizer, a pobreza da população cria o narcotráfico, né? O narcotráfico é um investimento absolutamente formidável. Como é que a pobreza pode transformar o cara num traficante, porra? Isso é absolutamente impossível, é só questão de fazer as contas. No entanto, bom, nós não sabemos direito quais são as causas do narcotráfico, mas nós dizemos que é a pobreza. Por quê? Porque eu dizendo que é a pobreza, eu dou a impressão que eu estou do lado dos pobres, eles votam em mim. Eu digo, então é o seguinte, você resolveu o seu problema de pobreza, né? Isso eu garanto. Também, eu penso, como é possível você esperar que as pessoas tenham honestidade na conduta se elas não têm honestidade nem para pensar? Você vê, pessoa que é interiormente honesta, mas acaba agindo de maneira desonesta, isso acontece, isso é humano. São Paulo Apóstolo já dizia, eu não faço o bem que quero, eu faço o mal que não quero. Não é isso? Mas se você já começa a ser desonesto no pensamento mesmo, você fala, bom, aí não tem nenhuma possibilidade, você só pode ser honesto por engano. Na conduta você será honesto por engano. Você pensou todo o negócio mais maléfico possível, na hora errou e fez o bem. Pode acontecer. Quer dizer, essa cobrança de honestidade, ética, tal, ela também é palhaçada, ela é falsa desde o começo. E note bem, eu estou dizendo isso, mas eu não tenho a menor esperança de que a presente geração mude o rumo das coisas. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que nós já fomos longe demais nessa brincadeira. Por exemplo, o que você acha de um país que tem uma fronteira imensa, né, e tem muito orgulho da integridade do seu território, não tem nem polícia para botar lá para vigiar a fronteira? Por que você acha que esse país conservou a fronteira? Ele só conservou porque ninguém quis invadir. Mas ele não tem os elementos suficientes para defender as suas fronteiras. Portanto, vamos dizer, em termos de soberania, ele não existe. Isso é uma farsa. Está compreendendo? A soberania brasileira é fruto do desinteresse alheio. É verdade. E os caras se orgulhando da soberania como se fosse uma grande conquista nacional. Falando, você não conquistou, não tinha ninguém contestando aquilo, não tinha ninguém desafiando. Agora, se decidirem, tomam em 3 dias. Se você pegar, por exemplo, as nossas Forças Armadas, o Exército nosso tem 150 mil soldados, mal alimentados e mal equipados. Cuba tem 500 mil. Quer dizer que Cuba pode invadir o Brasil. Sem grande dificuldade. As Farc, então, já invadiram. Né? E os marines falam, olha, os marines não estão absolutamente interessados, mas se fosse preciso, bastaria encostar um porta-aviões aí do lado, o problema está resolvido na mesma hora. A guarda republicana do Saddam Hussein é muito mais, que levou aquele cacete dos americanos e perdeu em 20 dias, perdeu a guerra. Ela estava muito mais equipada e treinada do que as nossas Forças Armadas. Quer dizer, se mandasse a guarda republicana aqui, ela tomava esse negócio à tapa. Então, quer dizer, veja, se até a conformação física do país é fictícia, você imagina o resto. Agora, você imagina outra coisa, por exemplo, se você faz uma compra a prazo e não paga, o seu nome vai para o SPC, você está todo encrencado, você vira um cidadão de segunda classe.
Não é isso? Mas se o Estado faz a mesma coisa, ele não paga ninguém, né? Fica devendo dar calote em todo mundo, não tem problema. Quer dizer, se você dá um calote, você é posto na marginalidade por aquele mesmo governo que faz exatamente a mesma coisa o tempo todo, em proporções infinitamente maiores. Ora, como é que você quer que o cidadão leve a sério essa sua condição de caloteiro, se o sistema é baseado no calote? Então, das duas, uma. Ou você não se sente absolutamente mal de ser um caloteiro, tá certo? E acha que é uma coisa inteiramente normal, e você já está planejando o próximo calote que você vai dar, tá certo? Ou você se sente muito mal, fingindo que você está numa sociedade normal, onde todas as dívidas são pagas, tá certo? E se sentindo muito culpado de não ser igual aos outros. Nos dois casos você é um palhaço. Não tem saída, é? Não te dão alternativa. Eu, durante 20 anos, eu pensei o que eu devia fazer psicologicamente com as minhas dívidas. Como é que eu vou me ajeitar para eu não cair nessas duas palhaçadas? No fim, acabei arrumando a solução pessoal lá, mas que eu não sei também se funciona, né? Então você já é colocado numa situação existencial falsa e debilitante desde o momento que você nasce. Agora, todas essas coisas, vamos dizer, essa descrição, por exemplo, que eu ofereço à sociedade brasileira, como é que eu a obtive? Por esses mesmos meios que eu estou mostrando a vocês. Eles vão pegar os conceitos básicos da autoridade, do poder, etc, 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 e descrever diferencialmente a situação brasileira, o Estado brasileiro, etc., e comparativamente com outros. Daí você vai acabar percebendo certas diferenças que escapam totalmente à dita ciência social universitária, a qual não lida com realidades, mas somente com símbolos estereotipados, tá certo? E que quando você descrever, todo mundo saberá que o que você está dizendo é verdade. Tá certo? Todo mundo, na sua própria vida, na sua experiência direta, reconhece. Tá certo? Mas, intelectualmente falando, ele não tem os conceitos necessários para expressar aquilo. Então ele nega. Agora, acontece que vocês tiveram o azar de assistir o meu curso, e agora vocês já sabem que as coisas são assim, tá certo? E que, quando Jorge Amado chamou esse país do país do carnaval, tá certo? Ele estava dizendo uma coisa trágica que nem ele sabia. E que também é bom se entender que toda a presente geração está envolvida em discussões e debates que não vão levar para absolutamente nada, tá entendendo? E que enquanto as pessoas discutem coisas absurdas, a situação objetiva, ela se complica de tal modo que ela vai se tornando cada vez mais inacessível aos instrumentos intelectuais e verbais que você tem para descrever. Se você pegar o conjunto de conceitos que circulam no nosso meio universitário, nas ciências sociais, no direito, etc, 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 você vê que eles não servem para descrever o que se passa no Brasil. Então, essa é a dupla alienação, quer dizer, você já não entende direito a sua situação. Ainda em cima você constrói uma camada de discursos mais artificiais ainda. Isso vai se tornando desesperador. Agora, desesperador para quem se preocupa com o Brasil. E eu sempre fui um sujeito patriota. Tá certo? Sempre amei o Brasil, quis fazer algo por ele, mas nos últimos 3 anos eu estou me curando disso aí. Eu estou começando a... Espera aí, isso aí não vai dar, pô. Antigamente, quando tinha algum amigo meu que ia morar no exterior, esquecia o Brasil, largava, eu ficava louco da vida. Hoje eu entendo que eles estavam com a razão errada, estava eu. Você tenta ajudar até um certo ponto, tá entendendo? Uma vez eu vinha caminhando pela Avenida Juscelino Kubitschek, em São Paulo, né, e vi uma senhora tendo chilique, né, e caiu assim em cima de um carro, e tinha lá uma velhinha tentando ajudar ela, a velhinha não aguentava, daí eu fui lá, botei a mulher de pé e tal, né, daí ela abriu os olhos assim, e me viu ali, e começou a me bater, e gritar, detesto o homem, detesto o homem. Eu falei, tá bem, dona, não mexa, não.
Tudo bem, então o problema é seu, não ajudo mais. Então o Brasil também é assim, você vai ajudar, você detesta o homem, começa a te bater, mas pera lá. Ora, o desenvolvimento, vamos dizer, de uma filosofia política séria é condição sine qua non de você orientar os debates públicos. Então, sem isto, não dá para começar. Por isso que eu acho inútil você discutir os problemas nacionais, entre aspas, diretamente. Não, antes disso nós temos que resolver um outro problema. Nós temos que resolver o problema da nossa mente. Ela está muito desorganizada, está muito bagunçada, tá certo? E a língua está muito viciada. Então vamos tratar de criar uns instrumentos. Bom, daí começa o debate, daí você discute e vê o que vai fazer. Por enquanto é bobagem. Tem a ver com uma hierarquia dos poderes, poder intelectual? Tem não hierarquia, uma hierarquia temporal. O que quer que circule na sociedade, vamos dizer, como possibilidade de ação real, já existiu antes, como ideia, né? Séculos antes de poder fazer alguma coisa, as pessoas pensavam nisso. E é por isso que chega e se tornam capazes de fazer. Mas se não existe nem mesmo a possibilidade teórica, quer dizer, aquilo não circula na vida cultural, então não será feito simplesmente. Agora, aqui, e também, essa é outra coisa, aqui no Brasil a pessoa veio ao contrário. Elas querem resolver as coisas primeiro na esfera econômica, né? Para depois pensar claro e ter a ideia. Eu falei, isso não é possível. Você não pode ficar rico primeiro para depois saber como. Pode acontecer de você ficar rico por acaso, ganhar uma loteria. Sabe? Só é essa a única chance. Agora, uma coisa é o que eu estou tentando transmitir com esse curso. Outra coisa é o que a sociedade em torno permite ou pode fazer. Quer dizer, eu não sei de maneira alguma se com o que vocês vão aprender nesse curso vocês se tornarão capazes de dar alguma coisa à sociedade brasileira, e muito menos sei se ela vai receber o que vocês têm a dar, ou se vai até achar ruim. Mas também aí não me cabe decidir o futuro, tá entendendo? Nós vamos fazer o nosso serviço aqui, mesmo que seja tarde, mesmo que o futuro do país seja negro, etc, etc. Não nos cabe decidir isso. Agora, eu lhe garanto que é melhor você trabalhar numa linha real do que numa ficção. Porque você sabe o que está fazendo, tá certo? E pelo menos você tem aquela certeza do Dom Quixote, eu sei quem sou. Eu sei o que eu sou, eu sei o que eu estou fazendo, e o que quer que digam não vai me deixar inseguro. Eu não vou ter dúvidas a meu próprio respeito, porque o sujeito olhou feio para mim. Agora, aqui no Brasil, vamos dizer, esse medo do olhar feio é universal. As pessoas têm horror de ser criticado, horror de que alguém olhou feio, a pessoa treme nos alicerces. Eu digo, desse mal eu não padeço mais. Jogou uma olhada em cima de mim, vai devolver, porque eu não estou nem ligando. Tá entendendo? Então, pelo menos esta liberdade interior, eu acho que pode ser obtida como benefício desses estudos. Está entendendo? Passamos para o item seguinte ou é tarde? Tá? Bom, então vê se tem alguma pergunta, tá? A gente simplesmente esclarece as perguntas e não entramos com outro item. Sim, bem claramente, então a solução para isso aí, qual seria a sua proposta? Solução de quê? Do problema nosso ou do problema nacional? Para mudar isso. Problema nacional? Não tenho a menor ideia. Mas não tenho mesmo. Eu sou o único sujeito que não tem planos para o Brasil. A gente fica assim meio traumatizado. Pensa bem, quando Moisés desceu do Monte Sinai, quantas pessoas tinham lá embaixo esperando ele? 40 mil. 40 mil é uma cidadezinha bem pequenininha do interior do Paraná.
Não é isso? E Moisés tinha uma solução para essas 40 mil pessoas. Moisés, que era Moisés. Né? Por que eu devo ter para 40.001? Então, eu tenho uma solução para as suas vidas. Se der certo, bom, então pode ser que vocês passem para outras, e para outras, e para outras, e a coisa vai por uma radiação. Não é isso? Então, se houver uma classe intelectual séria, empenhada, tá entendendo? Que não se impressiona com bobagem, não se impressiona com mal olhada, etc, etc. Então, olha, vai continuar estudando, esclarecendo as coisas, é possível que isso tenha um efeito benéfico sobre o conjunto. Eu não vejo outra saída a não ser esta. Mas eu não sei se isso chegará a ser uma saída. Digo, não é que isto é uma saída, isto é a condição para algum dia poder haver saída. E se nós fizermos isto na presente geração, podemos sair do planeta Terra seguros de que fizemos a nossa parte. Que é o máximo que o ser humano pode aspirar, né? Quando chegar no juízo final, você não vai ser acusado de não ter resolvido os problemas do Brasil. Mas você pode ser acusado de não fazer o que estava ao seu alcance. Agora, soluções para o problema do Brasil, meu Deus do céu, todo mundo tem. Não é verdade? Você chega em qualquer, sei lá, sindicato, né? Sindicato dos produtores de pipoca, tá entendendo? Já está cheio de soluções para o Brasil. Agora, experimente dizer o seguinte: peraí, vamos fazer uma solução para a sua porca vida. O que você está fazendo aí? Para que está fazendo? Qual é o resultado que você espera obter? A pessoa não sabe. Então, é a pretensão, a arrogância, a mania de grandeza. Isso aí está deixando a gente louco, porra. Então é por isso que quando a pessoa me pergunta que solução você oferece, a expectativa normal é que cada brasileiro tenha uma solução para o Brasil. E este é exatamente o problema. Item 1 para resolver os problemas do Brasil. Né? Esquecer disto. E tentar cada um fazer a sua parte. Porque os países se constroem não com planos, não com sonhos, mas com a somatória de milhões de pequenas ações sinceras e eficientes. É isso que existe. Quando você estuda um pouco a história de, por exemplo, como se criou a Europa. A Europa é função, é resultado das ações de milhares de monges anônimos, você está entendendo? Nunca ninguém vai saber quem for. Que quando desmantelou o Império Romano, tá entendendo? Eles não podiam sequer sonhar com a ideia de uma reorganização geral. Não dava, era bagunça geral. Tá certo? Então ninguém pensava em soluções gerais, mas cada um pensava, não, peraí, mas se eu pegar aqui, né, eu pego 5 crianças, ensino elas a ler, ensino a praticar o evangelho, bom, aqui melhorou um pouquinho, né? São milhões de caras fazendo isso e que deu certo. Ninguém tinha plano geral. Então essa é a primeira coisa. Outra coisa, a gente não precisa ser importante. Existe muita essa ilusão de que você só existe se os outros veem o que você está fazendo. Se você aparece na televisão. Então a televisão virou uma espécie de olho de Deus. Quando a pessoa não acredita mais em Deus, se você acredita em Deus, você sabe que Deus está vendo tudo. E que nada do que você fez será apagado. Existe uma espécie de memória cósmica, está tudo registrado lá. Quando chegar no juízo final, puxa o arquivo e o que você fez ou deixou de fazer está ali. O que quer que tenha existido durante uma fração de segundo jamais volta ao nada, você está entendendo? O que aconteceu não desacontece. Isso faz parte da estrutura do real. Não existe o desacontecer. Quer dizer, uma folhinha que se agitou durante um segundo, eu digo, ela se agitou eternamente, meu filho, agora não volta mais atrás. Está entendendo? Então, esta é uma estrutura mitológica que nos permite compreender a realidade. Agora, as pessoas trocam essa estrutura mitológica por outra. Ou seja, não existe o registro cósmico. As coisas entram no ser e desaparecem, né, para sempre, a não ser que apareçam na televisão. E as massas deem testemunho da existência dela. Digo, você escolhe. Você escolhe os 2 mitos que você quer. Eu já escolhi.
Existe um mito que me permite me instalar na realidade e existe outro que me joga no meio da fantasia. Então, o que significa que está aqui na Bíblia? Fulano caminhava diante de Deus. O que quer dizer? Quer dizer que tudo o que você faz, você sabe que tem um registro eterno, porra. Hã? E que a lógica inteira da sua vida, tá certo? Terá uma somatória no final. Agora, se você tira o olho de Deus e coloca as câmeras de TV, não é isso? Então, o que você faz só se torna real se uma multidão vê. Então, a multidão de pessoas, ela assume o lugar de Deus. Ela que é o registro. Tá compreendendo? Então, a multidão de idiotas é o que vai dar a você a legitimidade da sua existência ou não. Ela dirá se você existe ou não. Então, você vai fazer da sua existência uma função, tá certo, da fantasia de milhões de cretinos. Se você entrou por aí, a sua vida já é irreal por definição. E o que quer que você faça será apagado. E nada é mais triste do que você olhar a história de 20 ou 30 anos atrás, tá certo? E você vai ver como coisas que eram terrivelmente importantes, que todo mundo falava, desapareceram sem deixar vestígios. Mas caminhe pelas ruas de um país antigo e você verá lá as ações de milhões de homens anônimos que estão lá. Foram deixadas para você. São coisas reais. E instintivamente as gerações seguintes sabem que aquelas coisas não é para tirar do lugar. Que é para ficar como está. Tem valor, entendeu? Ninguém na França ou na Alemanha vai pensar em derrubar uma catedral gótica para criar um estacionamento no lugar. Ninguém vai fazer isso. Aqui no Brasil até é capaz de fazer. E fazem mesmo, né? Por quê? Primeiro porque você não tem nenhuma catedral gótica. Você não fez nada de valor permanente que tenha que ser legado às gerações seguintes. E aquelas coisas que têm um valor relativo, você despreza. Então você derruba e põe em outro lugar. A qual também será derrubada e posto em outro lugar. Veja, no ano por volta do ano 1000, o filósofo Avicena escreveu uma história, tá certo? Que era sobre um país que existia no extremo ocidente do mundo, que ele não conhecia geograficamente, evidentemente, que era um lugar assim, onde vinha uma tribo, se instalava, daí vinha outra tribo, matava todos, daí vinha outra tribo, matava todos, daí vinha outra tribo, matava todos. Se você levantar uma casa, a casa afundava. Se você começava uma cultura, o plantio de alguma coisa, vinha as formigas e comia tudo. Entendeu? Então, você sabe mais ou menos aonde está isso. Quer dizer, tudo aquilo que é feito é desfeito em seguida. E daí quando você olha um pouco o passado, ele tem, vamos dizer, um sabor de melancolia infinita. Porque tudo foi perdido. Eu lembro a primeira vez que eu fui para Brasília, né, e entrei no Hotel Nacional, né, eu vi que aquilo em 20 anos tinha envelhecido mais do que sabe, a Acrópole de Atenas. A Acrópole de Atenas significa alguma coisa ainda hoje. Ou seja, o significado está embutido na forma. Existe uma relação intrínseca entre significado e forma, e isso não se perde. Ao passo que em Brasília, vamos dizer, as intenções e o sonho, etc, era uma coisa, e as formas arquitetônicas eram outra, completamente não tinha que ver. Então a forma arquitetônica não significa mais nada. E eu cheguei lá, olhei no Hotel Nacional e falei, pô, eu estou dentro de um filme da Atlântida. Daqui a pouco vai sair os caras de grande hotel de trás daquela coluna. Entendeu? Então, isto tudo era o quê? Era o sinal da morte. Tudo passou e lembrava o verso da François Villon. Mais où sont les neiges d'antan? Onde estão as neves de antigamente? Elas já dissolveram. Não tem mais, não sobrou nada. Então, se você pensar, ó, de tudo que se fez no Brasil desde que começou,
O que sobra para a humanidade é 2 ou 3 coisinhas que ninguém conhece. E o resto? O resto você precisa ver uma espécie de saudosismo permanente para você não acabar de perceber que aquilo morreu. Você pega assim, estudos históricos sobre o sambista dos anos 30, né, que tocava no rádio, todo mundo ouvia e tal. Agora você tem que fazer um monte de teses de universitário para não deixar aquela porcaria morrer, porque ela já morreu. Ela não tem mais nada para te dizer. Então, se nós pudermos sair desta vida fictícia e começar a construir uma coisa real, mesmo que seja pequenininha, isto é que é a coisa decisiva. Mesmo que ninguém fique sabendo, eu digo, bom, o que é real, o que é fictício, é fictício. O que é fictício, mesmo que todo mundo fale, a coisa não vai durar por causa disso. Está entendido? Então vamos para as casas com isso na cabeça.